Oi, eu sou o Miki. Oi, eu sou a Júlia. Não, eu que sou a Júlia. Não, eu que sou. Não, mas eu sou a Júlia. E agora? E esse é o TV em Cores. Então, gente, na verdade, essa também é a Júlia. Essa é a Júlia Lima. Olá. Eu acho que vai ficar até fácil pra mim na legenda, porque eu vou colocar Miki, Júlia e o que tiver aqui do lado da legenda Vai que é servir. Júlia. A Júlia faz medicina. Mas eu sou legal, eu juro. E assim, ela é o nosso nenenzinho. E por ela fazer medicina, a gente decidiu que a gente ia trazer ela pra esse momento muito importante, que é falar sobre Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma iniciativa que existe no Brasil desde 2014, com a proposta de um mês inteiro para se discutir suicídio, saúde mental, de forma a prevenir o suicídio. E é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente no nosso âmbito, que é a comunidade LGBT. Porque pessoas cis héteros não passam e às vezes nem sabem sobre esse tipo de problema que a gente passa, às vezes diariamente, e é difícil e precisa ser falado. Tem muitos estudos que comprovam que a saúde mental LGBT é muito baixa, os índices de suicídio entre pessoas trans são muito grandes, o índice de problemas mentais em pessoas bissexuais são um dos maiores. E a gente, como pessoas que participam das comunidades, também temos nossos problemas e a gente achou que seria importante falar sobre isso. Tem dados da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que falam que o índice de suicídio na população LGBT chega a ser 4 vezes maior do que na população cis hétero de forma geral. Então, realmente, suicídio e saúde mental são questões muito importantes de serem debatidas dentro da comunidade LGBT. E a comunidade LGBT passa, né, por situações, como o Mick falou, né, que colocam em risco muito maior. Então, por exemplo, situações de abandono, de expulsão de casa, preconceito diário, discriminação, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Tudo isso na população como um todo já é fator de risco para problemas de saúde mental e para o suicídio. E na população LGBT são questões são muito mais comuns, muito mais intensas. Mesmo que nesse primeiro vídeo aqui sobre saúde mental a gente não vai tangenciar as mídias, como a ideia aqui do canal, falar sobre jogos, filmes e séries, a gente vai falar mais sobre exatamente saúde mental, só que a gente vai ter um outro vídeo também abordando essas mídias e como é que elas trabalham essa questão psicológica e mental, que é bem importante ser trabalhada de forma correta e com responsabilidade, né? Porque falar sobre representatividade é muito importante em termos de população LGBT, mulheres, população negra, mas saúde mental e os problemas relacionados a ela também são um estigma muito grande, né? Então, a forma como as mídias tendem a representar problemas que têm doenças mentais, doenças psiquiátricas, também é uma questão de representatividade, né? A forma como os filmes, as séries tendem a representar, por exemplo, pessoas que vivem com transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, é uma forma estigmatizada também que reafirma uma série de preconceitos, ideias que são ruins tanto para quem vive com essa doença, com esse problema de saúde mental, quanto para quem lida com essa pessoa que aprende errado. Sim. Como lidar com essas questões. Eu acho que tem a complexidade de uma questão psicológica, já tem várias camadas ali, e na nossa parte aqui a gente também adiciona a parte LGBT, ou seja, tem mais complexidade ainda. Então o nível de responsabilidade que você tem que ter para abordar isso aí é uma coisa assim muito complicada e muito sensível. Sim. Então, a gente tinha conversado antes, entre nós, sobre como é que a gente ia abordar esse tipo de situação, esse tipo de conversa, de uma maneira que as pessoas entendessem o que a gente estava falando, sem fazer com que ninguém acabe sendo atacado ao mesmo tempo. Porque falar sobre saúde mental às vezes é muito difícil, porque qualquer coisa pode ser um gatilho. Então a gente gostaria já primeiro dizer que a gente vai falar sobre questões bastante pesadas. Às vezes a gente vai falar sobre como lidar com o suicídio. Então a gente vai ter uma visão de conteúdo sensível. E a gente achou também importante falar sobre as nossas próprias vivências com saúde mental. Eu, por exemplo, faço terapia desde os 8 anos de idade. Eu faço acompanhamento psiquiátrico hoje em dia. Não foi uma coisa que foi fácil pra mim pra aceitar. Minha família ficou muito mal também. Foi uma questão muito difícil. Eu tenho uma irmã que é farmacêutica, então assim, pra ela também foi muito difícil aceitar que eu tinha que tomar remédio, porque ela achava que no início não era uma boa ideia. Foi muito difícil pra minha mãe, principalmente, assim. Ainda é muito difícil pra ela. Às vezes, assim, é tão difícil pra ela quanto é pra mim. Porque você lidar com o seu filho doente é muito difícil. Quando você lida com uma doença que você não consegue ver, que você não consegue resolver, é como se alguém chegasse pra ela e falasse: você falhou como mãe. O que não é verdade. A minha mãe não tem culpa de nada. Eu tenho alguns problemas que eu ainda não sei lidar muito bem. Eu comecei a falar sobre eles, assim, nos últimos 2 anos. E eu faço terapia há mais de 10.
E a primeira vez que eu falei sobre ouvir coisas que as pessoas não ouvem, eu chorava de desespero, porque eu fiquei completamente sem chão sobre como é que eu podia aceitar que aquilo estava acontecendo. Algumas doenças a gente não percebe que a gente tem também, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre questão de suicídio foi comentando, assim, abertamente com o amigo meu. Não, porque todo mundo pensa em suicídio de vez em quando. E aí ele segurou minha mão e falou, Júlia, não. Pesado. E eu fiquei, e assim, não foi, pra mim foi bizarro, porque eu estava falando de uma maneira super tranquila, porque pra mim era natural. Eu falei, não, todo mundo passa por isso. Todo mundo acorda e pensa, ok, eu vou ter que lidar com isso hoje. E aí ele ficou muito preocupado, porque ele não acreditava que eu passava por isso, assim, naturalmente. E aí eu comecei a perceber que muita coisa que eu acreditava que era natural pra mim, e que deveria ser natural pra todo mundo, não era tão natural. E aí, há uns 2 anos atrás, foi a primeira vez que eu falei numa psicóloga que eu ouvia vozes, ou ouvia coisas. Foi admitir uma coisa que eu não conseguia aceitar. E assim, ainda é muito difícil, assim, minha mãe ainda não sabe, mãe, sinto muito, assim, é isso que eu passo, mas tá tudo bem, eu faço acompanhamento. E as pessoas não esperam isso, sabe? Assim, eu já ouvi muitas pessoas falarem, não, mas você tá bem hoje, né? Risos. Eu acho que também tem muito esse perigo que às vezes a gente passa por isso sozinho, só na nossa cabeça. Eu lembro que, tipo, quando eu conheci essa Júlia, quando eu conheci essa Júlia, e talvez essa Júlia também, e talvez eu também faço por isso às vezes, eu não sei como é que é essa questão, mas a imagem que você passa, às vezes que você é uma pessoa que você tá ótimo, que você tá bem, e sei lá, às vezes por medo ou por insegurança a gente não trabalha isso, a gente não externa isso. E nem todo mundo vai atrás de uma ajuda, sabe? Eu, por exemplo, às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu não tenho força de chegar e ligar para um psicólogo e falar, então, como é que é o preço, como é que é a questão. Não é tão simples você chegar naquele momento de externar isso, seja para quem for. Eu tenho que lembrar também que eu fui muito privilegiada, porque eu sempre tive plano de saúde, e todos os planos de saúde cobriam atendimento psicológico. Assim, todos. Eu fiz psiquiatra, eu fiz psicóloga pelo plano de saúde. E eu sei que, assim, é um preço muito caro. Você põe aí na conta, né? Problema psicológico, problema LGBT, problema financeiro. Uma delícia. Então, pessoal, essa conversa é muito complexa, é uma discussão muito grande, né? Então a gente vai dividir esse vídeo em 2 partes. Vai estar aqui embaixo na descrição e aqui em cima no card. E se você concorda que essa discussão é muito importante, e você deveria, dê like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para receber notificações dos próximos vídeos que a gente vai ter aqui sobre o Setembro Amarelo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque é uma discussão que tem que ser falada. Não esqueçam também de dar like na nossa página facebook.com/canal TV em Cores. E fiquem ligados que a gente ainda vai ter um vídeo sobre questões de saúde mental nas mídias. E com a Julinha, com essa Júlia aqui Essa também. Júlia também. Ainda teremos 2 Júlias aqui nos próximos vídeos, gente. Só um link por enquanto. Vem cá que a gente arruma um novo também. Então é isso. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijinho.